Nós temos a alegria de anunciar à tribuna da Casa de Jesus esta noite a nossa irmã Carmen Lúcia Valtric Martins. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade da cidade de Blumenau. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Gostei de ver a alegria com que responderam aos cumprimentos do nosso dirigente. Isso é muito bom, porque nós estamos iniciando um novo ano e queremos, na verdade, alegria, felicidade para todos nós. Então, nessa época de início de um novo ano, é sempre um período de grandes reflexões, de grandes pensadores trazerem suas mensagens. Mas a doutrina espírita é muito rica para nos dar determinados pontos e focos necessários ao nosso trabalho reflexivo e ao nosso andamento na continuidade da própria vida. Porque a mudança de um ano para outro ano é apenas um ciclo, que faz parte do ciclo normal que a humanidade passa e que a própria natureza proporciona. Eu gosto muito de Mário Quintana, que é um poeta, tradutor e jornalista gaúcho, que tem um belo poema de onde eu tirei essas 4 frases. Ou 5, quando ele diz assim: quando se vê, já são 6 horas, já é sexta-feira, já é Natal, já terminou o ano. Numa sintomática colocação de que hoje, como se diz normalmente, cotidianamente, agora ninguém mais corre, voa. Parece que tudo corre muito rápido. Quando você vê que já faz 7 dias que iniciou o ano, parece que a gente não se toca. E o pessoal, então, que tem as suas férias programadas, coletivamente ou individualmente, acha que aquilo tudo passou muito rápido, quando veja, agora que eu comecei a relaxar, já está na hora de começar novamente a atividade do ano. Então, o Mário Quintana retrata muito bem essa ânsia, ou essa expectativa, ou essa colocação assustada das criaturas diante das mudanças naturais da vida. Allan Kardec, em A Gênese, faz uma também colocação importante, muito importante, por sinal, porque ele está se referindo aqui à questão do tempo, que é justamente a colocação que todo mundo faz e que se assusta, como acabamos de ver. Diz o codificador da doutrina espírita: tempo é apenas medida relativa à sucessão das coisas transitórias. Aqui, o codificador já começa a fazer uma delimitação do que realmente ele entende e que ele faz parte do conteúdo doutrinário espírita, de que nós delimitamos determinadas áreas, coisas, e mesmo a nossa própria idade, o nosso corpo físico, que faz parte do nosso contexto, na realidade de uma vida num período reencarnatório. E ele sim, tem o começo, tem o meio, tem o fim, e vai chegar o momento em que deixará realmente de existir. É transitório o corpo físico, mas ele continua. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Como nós aqui estabelecemos um período de 365 dias para cada ano, obedecendo a determinados princípios, critérios que são estabelecidos pela própria natureza, quando passa a trabalhar as estações do ano, etc. Né? Então ele diz: a eternidade não é suscetível de medida. Para ela não há começo nem fim.
tudo lhe é presente. Olha que frase extraordinária que se encontra em A Gênese, quando o codificador nos chama a atenção e nos diz assim: calma, pare, reflita, não se angustie, não entre num processo num círculo que todo mundo começa a entrar a partir dos 2 últimos meses do ano, e nos primeiros dias do ano seguinte todo mundo entra, parece num redemoinho, numa agonia, como se as coisas fossem realmente terminar. E sempre trabalhando coisas transitórias, sempre trabalhando os interesses imediatos para o atendimento às suas festas, ou aos seus términos de trabalho, ou a sua preparação a uma nova mudança da vida física. E aí, nós temos que lembrar que o passado já é uma coisa concretizada. O próprio codificador coloca assim: tudo o que nós já fizemos, já concretizou. A cada minuto da nossa vida, nós estamos entrando num minuto novo, que nos traz novas oportunidades. Mas aquele minuto que passou, tenha sido ele positivo ou não, diante dos nossos valores, já passou, está concretizado. Ah, mas eu vou me desesperar? Não, calma. O presente é o que realmente nos interessa agora, no momento. Metas, sonhos, como diz o poeta, sonhar é preciso. Mas vamos olhar as estrelas com os pés aqui, firmes, concretos, com uma garantia que nos é proporcionada pelo raciocínio e pelo bom senso que todos devemos ter. E ainda o futuro, que exige muita reflexão do momento presente, porque ele será sempre a consequência do que nós estamos vivendo hoje, somado ao nosso passado que é trazido para o dia de hoje. Então essa ideia do passado que foi presente e que nos proporcionou a liberdade das nossas ações, nos traz para um presente atual, para um momento agora nosso, que temos a condição de resolver o passado para garantir um futuro mais tranquilo. Estamos aqui, meus irmãos, neste instante, falando da eternidade, que o próprio codificador coloca. Essa vida transitória física que estamos vivendo agora é passageira, como o nome diz, é transitória. Mas a eternidade nos dá uma visão muito maior como espíritos, como seres imortais, que depois que fomos criados, jamais deixaremos de existir. E temos que ter essa visão para que os nossos momentos presentes nos auxiliem, nos ajudem a preparar o nosso futuro, resolvendo a nossa retaguarda, o nosso passado. Lulu Santos tem uma música que também gosto demais, porque da sua forma poética, da sua forma artística, ele diz uma realidade. Todos conhecem aquela música em que ele diz: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como um mar, no indo e vindo infinito. Tudo muda o tempo todo no mundo. Acho sensacional, e acredito que a maioria que parou para raciocinar em cima da ideia trazida pelo autor Lulu Santos, uma música agradável de se cantar, retrata a nossa realidade numa visão espírita. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia, porque a cada minuto há modificações. A começar por nós mesmos, que estamos mudando constantemente, estamos evoluindo.
Uns mais lentos, outros mais rápidos, um de uma forma, outro de outra, mas todos estamos num processo de crescimento. E as mudanças vêm inevitavelmente. O feliz ano novo se constrói. Não adianta dizer, agora mudou o tempo, agora vai ser tudo diferente, eu já estou chegando na aposentadoria, já vou começar a descansar, já não preciso mais fazer nada, o meu tempo passado é que eu trabalhei, hoje é para gozar a vida. Não é essa a nossa visão. A gente tem que construir a felicidade em si e na vivência junto aos nossos irmãos, junto àqueles que convivem conosco o tempo todo, em todas as situações. Precisamos fazer, sim, um investimento sólido nas nossas relações interpessoais. Transformar os nossos valores. Não haverá possibilidade de nós nos transformarmos e transformarmos nossa vida se não alterarmos os nossos valores. Porque os valores são os princípios, são as bases que nos sustentam na própria vida. E quando nós paramos para pensar e fazer uma autorreflexão da nossa vida, das nossas formas de agir em relação a nós mesmos e em relação aos outros, nós vamos compreender o que está correto e o que não está correto. Até quanto nós podemos manter o nosso status emocional ou até quanto nós precisamos modificar para que a nossa vida realmente se transforme. Trabalho, então, se constrói com trabalho e construção para um mundo melhor. Sempre a construção. Sempre nós vamos tijolo por tijolo, palavra por palavra, dia após dia, fazendo a nossa própria vida. E Lia Luft, que é outra escritora gaúcha, coincidentemente, ela diz, ela tem no seu livro Perdas e Ganhos, ela traz esse pensamento que acho interessante. Construir um ser humano, um nós, é trabalho que não dá férias nem descanso. Haverá paredes frágeis, cálculos mal feitos, rachaduras e, quem sabe, um pedaço que vai desabar. Mas se abrirão também janelas para a paisagem e varandas para o sol. Lia também traz uma realidade. Ela mostra aqui que nós não temos férias e nem descanso no nosso processo individual de crescimento. Todo dia e toda hora é o momento da nossa mudança. E aqueles que acham que período de férias ou que determinada fase da sua vida tem direito de fazer tudo o que quer para aproveitar, tem seu livre-arbítrio, tem direito. Mas seria interessante parar e pensar um pouco como vamos refletir até o final do nosso trabalho. E lembrar sempre que, como ela diz aqui, as paredes muitas vezes são frágeis. Às vezes, os nossos suportes estão baseados na areia, como Jesus já chamou a atenção. Construa sua casa sobre a rocha, porque a areia vai desmanchar, vai cair, vai desestruturar toda uma construção quando não bem feita e quando não bem estruturada. Então, cuidado com as nossas rachaduras. Uma palavra, às vezes, um ato mal pensado pode gerar uma grande rachadura na nossa vida. E quem sabe, ela diz aqui rachaduras e quem sabe um pedaço que vai desabar, como a casa que acabamos de falar. Mas lembra, Lia, que abrirão janelas e paisagens para o sol. Quer dizer, a cada dia, um dia novo. A cada dia, uma nova oportunidade. Por isso que o presente são metas. Presente são sonhos. São oportunidades que jamais deveremos deixar de aproveitar. Por isso, a necessidade de construir a nossa felicidade para vivenciarmos um mundo novo.
refletir, avaliar e planejar que cada dia é um novo dia, né? A vida física é um dever que trouxemos para fazer em casa. Por que a vida física é um dever que trouxemos? A doutrina espírita nos explica a questão da multiplicidade das existências. O processo de evolução se dá a partir da nossa vivência em várias e múltiplas vidas, nascendo e renascendo, para a oportunidade realmente se concretizar e nós possamos galgar melhores possibilidades, condições e melhores vidas. Então, o período que nós estamos aqui, nessa transitoriedade da vida física, é uma oportunidade inigualável. E é o dever de casa, porque nós estamos aqui a partir de um planejamento estabelecido diante das nossas necessidades, pelas vivências do passado, que já se concretizou e que deverá ser mudado agora, para que o futuro, nessa colocação que estamos fazendo, realmente aconteça. A propósito da existência é buscar a felicidade. Fomos criados para sermos felizes. Deus é Pai, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E jamais qualquer coisa da sua criação, seja material, ou seja, o próprio ser humano, o próprio espírito, tem a finalidade negativa da dor, do sofrimento ou do mal. Não. Isso é causado por nós mesmos e nós teremos que resolver a nossa problemática para atingirmos o objetivo natural para o qual fomos criados. E diante de tudo isso, nós temos que compreender os desafios, que são muitos, como a própria Lia coloca, virão rachaduras, dificuldades que teremos que observar. Oportunidades são páginas em branco para registros da vida. Quer dizer, todo dia nós temos a oportunidade de escrever a nossa vida, ou como dizem alguns, até expressões comuns que a gente ouve, escrever o nosso destino. O nosso futuro depende do hoje. E Chico Xavier retrata muito bem essa ideia que estamos passando aqui, quando ele diz, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Então ele traz exatamente essa noção do passado, do presente e do futuro, nessa ligação contínua de um para com o outro, nesse processamento, nesse contínuo da vida, né? Que todos estamos aqui vivendo. E toda mudança começa de dentro para fora. Ninguém imagine que a mudança vai começar de lá para cá. Ela vai começar de dentro para fora. Exige muitas vezes essa volta para dentro de nós, esse deitar, pensar, refletir, conversar, dialogar, ouvir ideias dos outros, pedir um conselho, fazer um atendimento fraterno, mas são momentos tão especiais que nós precisamos aproveitar realmente nessa dificuldade que todos temos, ou a maioria das pessoas tem, de parar, de se autoanalisar e colocar para fora aquilo que ela é. A maioria das pessoas é introspectiva quando trata de si mesma. Nós temos muita facilidade de julgar os outros, né? Nós apontamos o dedo, nós falamos mal, nós criamos um monte de situações. Na hora que a gente tem que fazer assim, né, a gente tem dificuldade. E aí a gente vem com racionalismos, a gente sempre tem uma explicação, um fundamento, não é bem assim. Quando é com a gente, a coisa fica difícil. Então é preciso que exista às vezes um especialista, ou alguém com uma boa psicologia, que faça uma boa terapia, para auxiliar a gente a raciocinar um pouco melhor. As obras também nos mostram muito. Quando mudamos a forma de ver as coisas mudam de forma. Isso me faz lembrar essa frasezinha inicial de uma historinha muito curta, mas bem interessante, que eu acho que a maioria aqui conhece, mas ela cabe muito bem para a gente raciocinar. Aquele casal que toda manhã fazia questão de levantar e tomar o seu café junto. E todos
Todos os dias que o marido sentava na mesa, ele já esperava a conversa da mulher que vinha. Ela olhava lá fora a roupa da vizinha estendida no varal, no arame, e dizia: mas essa mulher continua fazendo sujeira. Ela não limpa uma roupa que presta, ela não faz nada. Como é que pode? Todo dia, todo dia. Num determinado dia, ela chegou, sentou, olhou e disse: nossa, hoje a roupa está limpa. O que será que aconteceu? Deve ter mudado a empregada, ou deve ter mudado alguém que é responsável e tal. Meu marido calmamente olhou para ela e disse: minha querida, você já viu que a nossa vidro hoje está limpo? Então, nós ficamos sempre vendo lá, pouco vendo aqui, mas quando nós mudamos a nossa forma de ver as coisas também mudam de forma. E aquele modo de a gente ver pode ser valiosíssimo para a nossa mudança principal. Que são lentas as mudanças, são necessárias, são inevitáveis. Ninguém está aqui já em estado de perfeição. E se nós não somos ainda perfeitos, porque somos perfectíveis, nós temos a possibilidade, o germe em nós, da perfeição. Mas isso é uma conquista. É como Jesus colocou a questão da semente, que ela tem dentro dela, latente, todas as possibilidades, todas as potencialidades a serem desenvolvidas. Mas elas precisam ir para baixo da terra, precisa ficar no escuro, precisa receber água, sol, adubo, 1000 coisas para que ela realmente possa desenvolver-se e desenvolver de tal forma que vai crescer e vai ser grandiosa, vai virar um carvalho, vai virar um monumento extraordinário à custa do seu próprio trabalho que a natureza lhe oferece. Então, aquela semente chegará ao auge do seu poder, passando lentamente pelas necessidades inevitáveis do seu crescimento. Trazendo essa metáfora da semente para nós, vamos encontrar a mesma coisa em relação ao aspecto moral de todos nós. As mudanças exigem foco, né? Objetivos, prioridades. Estabelecer prioridades não é fácil. Todos temos que aprender a dar mais importância para determinadas situações. Ver o que é mais necessário. Vida menos complicada. Hoje nós temos que aprender a simplificar e não complicar a nossa vida, né? Abandonar hábitos que não são ideais, porque o hábito é um conjunto de conhecimentos, de atitudes, de comportamentos condicionados que nós já estamos fazendo por muitos e muitos e muitos séculos até. E aquilo que não estiver bom, para que ele seja novo, sobre um outro enfoque, sobre um outro paradigma, nós precisaremos mudar o hábito conscientemente. A mudança tem que ser consciente. Nós temos que saber o que estamos fazendo. E não entrarmos que nem robôs, ouvindo o que os outros mandam fazer e sair por aí, que isso não faz a nossa mudança interior, a nossa transformação. Precisamos ter os pés no chão, muito estudo, muita dedicação, habilidades enormes para que a gente vá enfrentando funções, situações, de forma a desempenhar otimamente aquilo que nós quisermos fazer. E isso exige disciplina, isso exige ordem, persistência. Existem pessoas que começam com tudo. Agora é ano novo, agora minha vida vai mudar, a partir de hoje vai ser assim e tal, e fica, fala, beleza. Só que o primeiro dia passa, o primeiro mês passa, e a coisa começa a murchar, e vai mudando, e vai desistindo, não tem persistência, nem resiliência. A primeira dificuldade, a pessoa murcha, a pessoa fica chateada, fica magoada, quer desistir. A resiliência é uma oportunidade do indivíduo mostrar o seu poder, a sua flexibilidade diante das situações e não se quebrar, não se desmanchar, não se decompor nas dificuldades, nas rachaduras
que a vida traz. E não é a vida que Deus nos manda, é a vida em que nós estamos inseridos no contexto e das necessidades, das coisas, das provas que precisamos passar. Dos malfeitos que fazemos, da falta da reflexão, dos erros cometidos, de cálculo da nossa própria vida. Então a resiliência tem que nos levar a uma aprendizagem. Tudo aquilo que nós não conseguimos efetivar de uma forma mais fácil, que nos exige muito para que a gente consiga atingir os objetivos, são experiências, são lições, são aprendizados que devem ser computados na nossa vida, no nosso currículo, e trazer do passado para o presente, ou seja, do presente que estamos vivendo agora, a partir do passado que nós trazemos com as nossas dificuldades, na mudança, um foco novo para o futuro, já sob outra ótica, já com novos hábitos e com novos comportamentos. Qual é o tamanho da nossa vontade? Até quanto nós realmente queremos isso que nós estamos dizendo aqui? Olha a figura que eu achei extraordinária, tirada aí da internet, né? Em que na questão 845 de O Livro dos Espíritos, o codificador coloca o que vem mostrar aqui diretamente o que estamos vendo. Ele diz: não há arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, quando nós colocamos aqui atrás a necessidade da resiliência, da disciplina, da persistência, exige também uma vontade irresistível, para que o poder, o empoderamento pessoal no trabalho das nossas potencialidades realmente se concretize e se efetive na nossa vida. E lembrar que a necessidade de se tornar útil quanto for possível. Útil. O trabalho faz parte. Trabalho é uma atividade útil, fazer o trabalho positivo, para o bem, para acrescentar a vida em que nós estamos vivendo, ao meio em que nós estamos trabalhando. Mobilize o tempo de que disponha no serviço aos semelhantes. Desculpe ofensas. Não guarde ressentimentos. Cultive sinceridade. Porque essa história de não desculpar e mandar a Deus as suas dificuldades dizendo eu perdoo, mas Ele lá em cima, né, vai fazer a justiça, que você na verdade está pedindo até uma vingança que não tem coragem de fazer, e diz não, mas Ele vai, pode deixar, Deus, a justiça divina tarda, mas não falha. São expressões que a gente ouve muitas vezes e às vezes com muita tristeza, né, quando as pessoas fazem colocações desse tipo, né? Não guarde ressentimento. Ressentir é sentir novamente tudo aquilo que já sentiu uma vez e que continua guardando dentro de si mesmo, né? Sem cultivar a bondade. Procure companhias nobres. O que é uma companhia nobre? É aquela que nos enobrece também, que nos ensina, que nos dá bons exemplos, que participa conosco naquilo de melhor que possamos fazer. São amigos, são exemplos, são pessoas que podem nos auxiliar. E nós que estamos aprendendo sempre veremos em alguém modelos que podemos aproveitar. Às vezes é uma pessoa muito simples, está dentro da nossa casa, é o nosso ente querido, porque nós costumamos buscar modelos nos grandes expoentes do mundo. Claro, é bom, é ótimo você citar Francisco de Assis, você citar vários seres luminosos que tivemos e que estão aí a nos acompanhar. Mas nós esquecemos muitas vezes daquelas pessoas simples que estão ao nosso lado,
nos trazendo um ensinamento diário, nos mostrando capacidade de sacrifício, de renúncia, de bondade, de carinho, de amor incondicional para todos nós. Temos que aprender isso. Temos que ver nessas pessoas os nossos exemplos. Se nós estivéssemos aqui num seminário, eu poderia certamente fazer um levantamento dos senhores com relação às pessoas que são exemplos da sua vida, do dia a dia. Já fiz isso. É emocionante quando você ouve as pessoas falarem daquilo que receberam e que muitas e muitas vezes não conseguiam nem sequer observar que aquela pessoa estava ali há tanto tempo do seu lado e ela não conseguiu enxergar tudo de bom que ela tinha do seu lado. E não raro, como dizem os espíritos, nós costumamos somente ver este lado das pessoas quando morrem. Aí todo mundo vira santo, todo mundo fica bonzinho, todo mundo é perfeito, né? Cuidado. Temos que fazer o melhor enquanto estamos aqui no presente. Então aprenda a dizer: eu gosto de você, muito obrigado, né? Você faz parte da minha vida de uma forma linda, né? Comece a colocar essa coisa. Não é nada de bobice, não. É coisa importante que a gente precisa fazer. Quem que nos diz isso? André Luiz, no livro Momentos de Ouro. Ele nos chama a atenção dos itens, e eu já estou aqui aumentando, né, com os exemplos que acho importante. A vida é uma dança. Importante é dançar sem apego, sem resistência ou sem revolta. A flexibilidade na vida é muito importante. Quem não é flexível tem dificuldade de viver a resiliência. Porque a resiliência é aquela capacidade que tem. O exemplo que é dado em física, justamente um deles, né, é de que você pega um elástico, estica até o limite. Quando você solta, ele volta naturalmente, sem máculas, sem ter se estragado. Resiliência moral é a gente fazer isso. Enfrenta as dificuldades, as crises, como diz o codificador lá em A Gênese. Crises todos temos. O espírito mais elevado e o espírito menos elevado, quando encarnado, terá crises que fazem parte daquela vida transitória que ele está vivendo. Mas ele tem que aprender a enfrentar as crises com dignidade. Tem que ver, tem que sentir, tem que ter nele a condição de enfrentar sem perder a postura da nobreza, né? Sabendo daqueles princípios básicos de que Deus é Pai, de que Deus é inteligência suprema, que Ele é misericórdia, que Ele é justo, sim. E cada um responde pelos seus atos. Mas a misericórdia divina está aí, com novas oportunidades que todos podemos receber e vivenciar. Então a vida é uma dança, no sentido também aqui figurado, mostrar que nós temos que jogar o nosso corpo, a nossa vida. Vamos ter parceiros, vamos ter pessoas que vão dançar, que vão cantar conosco e que vão passar também por sofrimentos. Uns cantam, em momentos choram conosco, né? Então isso é muito importante. A missão do Espiritismo é transformar o homem para que o mundo se transforme, diz Allan Kardec. A missão do Espiritismo é transformar o mundo, mas não é assim, transformar o homem, mas não é assim que o homem transformado vai... Não, o mundo será assim, transformado a partir de cada um de nós. Estamos vivendo um momento de transição, que todos sabemos disso, né? E essa transição é efetuada primeiro em nós mesmos. Já não são mais as entranhas da terra que se modificam, são as entranhas do homem, do ser humano, como ele coloca. E a gente está vendo aí tanta coisa, hoje em dia diz, meu Deus, parece que antigamente não era assim. A gente não via tanta coisa que está acontecendo hoje e tal. São momentos
que a humanidade está passando por muitas crises que vai levar a pensar, a sofrer, a verificar o seu modo de viver. E a Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz: o espírita que não progrediu em um período de 3 anos já é um indivíduo estacionário. 3 anos. E a gente sabe que o mundo, nos últimos 50 anos, fez uma transformação e aprendeu muito mais do que o homem aprendeu até 50 anos atrás. É uma coisa extraordinária o avanço da ciência, da tecnologia e de todas as formas pensantes que nós estamos aqui recebendo todo dia e toda hora. Quem, anos atrás, há 30 anos atrás, imaginava estar sentado aqui vendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo em tempo real? Uma coisa extraordinária isso, que nos ajuda a tomar muitas decisões. E é por isso que o codificador nos coloca essa frase que todos, meus irmãos, deveríamos decorar. Mas assim, decorar entronizando, internalizando a ideia colocada pelo codificador. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Verdadeiro espírita não é aquele que já nasceu perfeito, é aquele que está lutando, que está buscando a transformação. Por isso que ele diz, o espírito que sua transformação e pelos esforços. Quem precisa se esforçar é porque ainda não tem a total capacidade de vivenciar determinada situação. Então a gente precisa domar. A gente costuma domar o animal, aquele animal interno que nós trazemos conosco, né? Como dizia Paulo de Tarso numa de suas epístolas, temos que acabar com o homem velho para trazer o homem novo. E acabar com o homem velho significa mudar hábitos, comportamentos, tudo isso que nós estamos olhando aqui. E temos que mudar a partir dos ensinos espíritas que já vem baseado nos princípios básicos do cristianismo. O espiritismo é o consolador prometido. E aquilo que nós estamos estudando nas obras básicas traz a explicação do conteúdo trazido pelo mestre, que é o mestre de todos os mestres, e que trouxe realmente as bases que hão de nos transformar pessoalmente e de toda transformação da humanidade. Quando, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, o espírito de verdade e toda a sua equipe responde ao codificador. Um sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec, com toda a perspicácia de grande educador, ele questiona, mas meio de conseguir. Porque é fácil dizer, não, tem que mudar, não, tem que outro hábito, não, você consegue, mas precisamos de ferramentas, precisamos de coisas que nos ajudem à mudança. E ele, na própria questão 919, ele traz um comentário belíssimo de orientação do espírito Agostinho, que viveu de 354 a 430 depois de Cristo, e que viabiliza, ou como ele viabiliza, essa transformação. É possível que todos já tenham lido. Se não leram, é um convite para lerem, estudarem esse trecho na questão 919 e o comentário do codificador. Agostinho dizia assim: fazei o que eu fazia quando estava na terra. Modelo. E traz a ferramenta. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Ele não disse assim, eu vou interrogar a consciência dos outros. Interrogava a minha. Que quem tem que se autoavaliar sou eu mesmo. Passava revista ao que fizera.
perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. E se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Só nesses 4 itens que estão aqui, já temos uma ferramenta para a vida inteira. Porque isso tem que ser feito todo dia. De tal forma que ele já se torna um hábito. Da gente chegar e saber que quando a gente está lidando com as criaturas em todos os momentos, quando nós pisamos de alguma forma em falso, nós já sentimos. Acho que todos aqui que já estudaram, que se preocupam com esse tipo de comportamento, já deve ser assim, né? Às vezes a gente diz uma palavrinha, nem pensando em nada, em maldade, e vê que outra pessoa olha para você um pouquinho triste ou não gosta, e você já se sente mal. Vai para casa e fica chateado. Pô, mas eu disse para fulano de tal isso, não queria ter magoado, mas eu notei que a pessoa não ficou meio assim, será que vai virar a cara para mim? Então é o momento da gente interrogar a própria consciência em todas as oportunidades. E continua Agostinho: interrogai-vos sobre o que tendes feito e com qual motivo, qual objetivo. Fizeste alguma coisa que feita por outrem censurarias? Obrastes alguma ação que não ousarias confessar? Pegou lá, lá no íntimo, lá na intimidade mais profunda de cada um de nós. E ele não está dizendo assim, vai lá, confesse para o mundo, confesse para outra. Não, ele está dizendo, fale com a sua consciência. Tenha consciência, tenha ciência consigo mesmo daquilo que você faz, daquilo que você é, daquilo que você apronta no dia a dia. E continua: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri, como a qualificarias se praticada por outra pessoa? Porque às vezes, como falei antes, a gente desculpa a gente mesmo. É uma beleza, a gente sempre dá um jeitinho de dizer, não, você entendeu mal, você... Agora, quando é o outro que faz, nós, caímos, é a maledicência, né? Levantamos às vezes uma série de formas de denegrir a imagem do outro. O que dela pensam os vossos semelhantes da sua ação praticada? Já paramos para pensar? Já nos avaliamos dessa forma? E ele, aqui eu pus entre parênteses, inimigos, os semelhantes e inimigos. Kardec chama atenção para os inimigos. Quando a gente acha que tem inimigos, ou quando as pessoas se acham nossas inimigas, como é que ela agiria, ela que não gosta de mim, ou que não simpatiza comigo, como é que ela faria? O que ela diria para mim a respeito do meu ato? Porque o amigo, porque o companheiro, porque aquele que gosta de nós, que está sempre do lado, ele sempre, como é que se diz? Amacia, né? Amacia o nosso ato. Mas aqueles que não gostam de nós, quando não aumenta. Né? Então, esses a gente tem que ouvir também. Chico Xavier tinha uma frase em que ele dizia, não vou fazer aqui ipsis literis, mas ele dizia que Emmanuel sempre dizia para ele, Chico, quando você ouvir um comentário a teu respeito, preste atenção. Se for coisa positiva, agradeça e passe para frente. Se for coisa negativa, preste muita atenção, porque são os nossos inimigos ou aqueles que nos vigiam os nossos melhores mestres, porque nos obrigam a mudar o comportamento. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Quer dizer, ele sugere que mais outras questões possam ser levantadas aqui. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar felicidade e garantir o futuro, que nós já falamos antes. E ainda complementar. Perscrute a vossa consciência para dar um balanço no dia moral e avaliar suas perdas e lucros. O que saiu de bom? Oba, consegui vencer isso aqui, eu fiquei quieto.
Não falei mal de fulano de tal, mesmo com todas as razões para fazer. Já é um lucro, já conseguiu dominar a própria língua. Não é? E o que eu perdi? Em que momento? Então, perscrute a vossa consciência e refleti, diz o codificador, que valores tenho? Que valores comandam minha vida? Para que eu tome as atitudes. Né? A ética é aquele conteúdo básico que nos dá o fundamento. A parte moral é a nossa prática no dia a dia. O que aparece é a moral, né? Os costumes, a nossa forma de agir. Se ocorresse, pergunta Allan Kardec, a desencarnação nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Olha que chamada para nós. E continua o codificador: se pudesse dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. As respostas, diz o codificador, nos darão o descanso para a consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Quer dizer, é uma avaliação. O que nós já ganhamos, o lucro, e o que nós ainda precisamos mudar. E termina o codificador: pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem e do mal que ainda existe em nós. E ninguém precisa sair revelando para ninguém. Isso é um problema pessoal, de consciência, individual. Não há. Questão 919, comentários do codificador. E encerrando a nossa reflexão de hoje, né? Podemos, com o ano novo que está entrando, lembrando o passado do ano velho, para o ano novo que está chegando, ainda chegando, né? Podemos dizer, mais uma etapa concluída, nada de lembranças amargas. Porque o que for amargo tem que ser adoçado, tem que ser trabalhado por nós. Esperança é o desejo nosso, para que o horizonte fique claro, límpido, e que todos possamos caminhar realmente nesse sentido. Perseverança para jamais desistir de sonhar. E, meus irmãos, acreditar na paz para ser feliz. Na paz, que é uma conquista interior. E só se dará a partir da vivência do amor, conforme Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a síntese de todas as leis e de todos os profetas. E quem vive essa máxima do Cristo viverá sua paz e será realmente feliz. Muito obrigada e feliz Ano Novo para todos nós.